Prezados produtores de café Conilão, meu nome é César Abel Crolli, sou do Incaper de Marechal Floriano, e nesse 10º simpósio de produtor de café Conilão eu vou apresentar para vocês, vou falar um pouquinho sobre o café arábica no estado do Espírito Santo. Bom, a nossa região de café arábica ela compreende duas grandes regiões, que é as regiões das montanhas e Caparaó Capixaba. Como dá para ver nas fotografias, né, uma região bastante montanhosa, né, a dificuldade de mecanização é muito grande, mas uma região que vem nas últimas décadas mantendo tanto a área plantada, né, e melhorando a produtividade e a competitividade no mercado nacional e internacional. Bom, com relação à cafeicultura de montanha no Brasil, ela abrange várias regiões, né, matas de Minas, montanhas e Caparaó do Espírito Santo, também parte do norte do Rio de Janeiro e parte do sul de Minas. Ela tem uma área estimada hoje em 700 mil hectares de café e uma produção muito grande, ou seja, ela varia aí de 10 até 18 milhões de sacas de café, ou seja, uma região altamente significativa. E quando a gente vai para a cafeicultura do estado do Espírito Santo, então quando a gente vai falar de café arábica, nós temos uma área aproximada aí hoje de 160 mil hectares de café. Nós estamos com uma média de 2 anos aí de 3,9 milhões de sacas de café, de acordo com a Conab 2020 e 2021, e uma média no caso do café Conilão de 9,6 milhões de sacas de café. Mas nós vamos atentar para o café arábica e lembrando a vocês que é uma área que ocupa apenas 0,5% do Brasil, o estado do Espírito Santo. Bom, e como é essa cafeicultura de arábica do estado do Espírito Santo? 151.600 hectares no total para as duas regiões. Nós temos 25 mil propriedades com 53 mil famílias trabalhando diretamente na cafeicultura, sendo que 73% é de base familiar. E a média é de 6,4 hectares somente por família. 80% da renda é do café e 95% das lavouras ainda não são irrigadas. Como falamos, uma média de 3,9 milhões de sacas de café no biênio, ocupa uma área de 13% do café arábica do Brasil, 2% do café arábica do mundo. E a nossa produtividade média, conforme vamos mostrar numa figura logo em seguida, a média de produtividade de 2 anos está com 25,95 sacas por hectare. Mas nós temos potencial para atingir uma média de 40 sacas por hectare. Aqui um exemplo dessa agricultura familiar, aqui é o café da família Douro, na localidade de Vitor Hugo, né? É o Vale do Douro, com 2 famílias trabalhando na cafeicultura, ok? E aqui então mostrando os dados médios da área total de formação, produção e total em 1.000 hectares de café arábica no estado do Espírito Santo. O período que compreendeu entre 2012 e 2021, na verdade são 5 biênios. Ok? Então quando a gente vai observar sempre a média do café de formação sempre acima de 15 mil hectares, o café de produção sempre acima de 150 mil hectares, uma área total de 167.900 hectares de café. Quando nós vamos falar na média da produção total e produtividade, então nós estamos aqui nos 2 últimos, nós colocamos aqui 5 biênios, no último biênio 2020 e 2021, 2020 4,8 milhões de sacas de café, 2021 3,2 milhões de sacas de café, ok? Então, mostrando que ocorre sempre uma bienalidade entre as produções de café, ok? Assim como a produtividade. Então, de 30 em 2020 para 21,4, o que está estimado segundo a Conab 2020-2021 para essa safra. Que características nós temos nessas regiões? Bom, primeiro nós estamos situados dentro do bioma da Mata Atlântica, um bioma muito importante, não só para o Brasil, como para o mundo, com alta biodiversidade. A topografia é sempre praticamente acidentada,
A altitude varia de 600 a 1.400 metros, porém o predomínio da maior cafeicultura está de 700 a 900 metros. Predomina a agricultura familiar, como dá para mostrar aqui na fotografia. Aqui a família do Edmar Busato, muito conhecida já nacionalmente e internacionalmente. A temperatura média anual nossa, ela se situa de 19 a 22 graus. Temperatura esta ideal para o cultivo de café arábica. A precipitação média ela é acima de 1.200 milímetros anuais, ou seja, favorável para a produção. E o tipo de solo nosso são os latossolos vermelhos e amarelos. Predomina a mão de obra familiar e um fato interessante, as famílias têm tradição no cultivo do café, praticamente isso já é praticamente secular. Então aqui mostrando vários locais, né? Aqui em Marechal Floriano, a cafeicultura de montanha, aqui em Muniz Freire, aqui em Brejetuba e aqui também em Marechal Floriano, como é que é essa cafeicultura. E às vezes ela ocorre com uma diversificação, às vezes com a pecuária, né? Às vezes com cultivo de banana, pode ter piscicultura e outras atividades, principalmente a olericultura também e a fruticultura. Aqui mostrando que é possível nessa região do bioma da Mata Atlântica cultivar café com uma preservação da Mata Atlântica. Marechal Floriano, nesse caso incluído na região das montanhas, praticamente nós temos 46% ainda de reserva da Mata Atlântica, ou seja, um percentual muito elevado. Mas nós temos problemas também. E os principais são, primeiro, a escassez da mão de obra, além do seu alto custo, né? Os solos são pobres e ácidos. Nós temos uma dificuldade grande de mecanização por causa da inclinação do solo, do terreno, né? E essa dificuldade da mecanização é tanto nos tratos como na colheita. Quando nós temos anos de chuva no período da colheita, essa umidade relativa alta, ela interfere, ela prejudica a bebida. A produtividade ainda é muito baixa. Nós temos baixa população de plantas por hectare, precisamos aumentar. Há uma necessidade crescente de renovação e plantios mais adensados, mas os produtores estão fazendo isso. E a gente pode dizer que nos últimos 20 anos a cafeicultura arábica ela provocou uma descapitalização dos produtores devido aos custos crescentes com insumos e mão de obra e na verdade o preço do café não estava tão compensador como está nesse momento. E o que os produtores então precisam fazer? Recomendação, implementação das boas práticas agrícolas. O que seriam essas boas práticas agrícolas? Bom, são várias, entre elas identificação e separação dos talhões de café, fazer uma boa amostragem de solo e folha nos talhões, fazer calagem, plantio, formação e produção, fazer uso de uma adubação equilibrada, de preferência com uma recomendação técnica, fazer uso da análise foliar, nós já falamos, entre as adubações, para fazer ajuste da nutrição, sempre que possível fazer poda para renovação, introduzir e aplicar o manejo de pragas e doenças nas propriedades, fazer renovação de lavoura e seleção de áreas aptas para essa cafeicultura, evitando aquelas áreas muito expostas a ventos frios, de preferência para cultivares resistentes e tolerantes à ferrugem, que nós vamos falar mais à frente, e usar sempre as boas práticas de colheita e pós-colheita do café. Então aqui, ser sustentável é implantar e fazer a renovação. Então aqui mostrando um exemplo de lavouras velhas, né? Então há necessidade de substituição de lavouras velhas por novas, mais adensadas, com os novos cultivares e utilizando a semi-mecanização, como está mostrando inclusive aqui nessas condições de montanha, ou seja, é possível utilizar principalmente na renovação. Aqui mostrando a arranquio de lavoura velha, muito velha, espaçamento muito aberto e de baixa produtividade, né, por lavouras mais novas. Essa fotografia também mostra umas lavouras muito velha, espaçamento muito largo, então há necessidade de melhorar principalmente o adensamento e a produtividade. Aqui mostrando o caso, por exemplo, de cultivares de café,
Por que renovar? Cultivares muito antigas. Aqui é um caso de um catuaí plantado muito largo. Aqui um exemplo já de uma cultivar 785/15, que é a cultivar mais plantada hoje nas matas de Minas e no estado do Espírito Santo, né? Resistente à ferrugem, material tolerante a nematóide, qualidade da bebida. Então é necessário realmente renovar. No plantio, ou seja em plantio novo em área de renovação, fazer marcação em curva de nível de preferência. Hoje se pode fazer tanto cova como suco, fazer análise de solo, adubação de cova, não podemos esquecer da adição de calcário, micronutriente, fósforo, mais matéria orgânica. Observar sempre a época de plantio, aqui no nosso caso sempre outubro, novembro, ou se não março, abril, os meses mais recomendados. Quando possível, fazer uso da mecanização. A mecanização facilita, expõe raízes velhas atacadas com nematóide. Há um maior aprofundamento do suco de plantio até 80 centímetros, que facilita o aprofundamento do sistema radicular. Aqui mostrando nessas fotografias. E utilizar o adensamento ou semi-adensamento. A recomendação nossa é trabalhar no mínimo com 1,5 a 3 metros entre linhas e de meio a 1 metro entre plantas. Com isso vai se obter uma população de 5 a 10 mil plantas por hectare, que é a recomendação. Ok? Então aqui mostrando uma área de renovação onde foi utilizada a semi-mecanização, também mostrando uma área que é necessário fazer podas em lavouras mais velhas para fazer renovação e rejuvenescimento dessas áreas. Quando realizar o plantio, observar uma boa muda, o plantio de uma muda sadia, né? Aqui um plantio feito, bem realizado, né? Então aí você vai ter sucesso. Os cuidados no plantio, né? Calagem, preparo do solo, a cova ou suco, muda vigorosa, é muito importante. Sempre que possível fazer calagem nessas áreas, né? Observar a vantagem que a calagem tem, né? De fornecer cálcio e magnésio, corrigir a acidez do solo, neutralizar alumínio e favorecer a mineralização da matéria orgânica, além de ativar os micro-organismos do solo, né? Então é importante olhar o tipo e a dose do calcário, a época de aplicação, o PRNT do calcário, como está se mostrando aqui nessas fotografias. Então sempre todo cuidado com a calagem, lembrando que a calagem ela tem que ser feita muito bem espalhado, de preferência dentro da copa, né, do cafeeiro, aqui mostrando calagem sendo realizada, foi realizada, né? É necessário fazer essa correção. Os nossos solos têm muita matéria orgânica, a necessidade de calcário é muito grande na nossa região, em função da do pH, está muito ácido, e da alta concentração de matéria orgânica. Ok? Sempre que possível, nos meses entre dezembro e fevereiro, fazer análise de solo corretamente para verificar a necessidade de fazer um ajuste na recomendação de adubação. Cultivares de café. Hoje nós temos várias cultivares de café com tolerância e ou resistência à ferrugem, como no caso, por exemplo, os catucaís amarelos 785/15, 2SL 24137 20/15. Todos esses cafés estão sendo muito plantados hoje e com uma boa adaptação. Catucaís vermelho também o 785/15, o 19/8 e 36/6. O acauã e o arara. Esses são os materiais hoje mais plantados, não só no Espírito Santo, mas também nas matas de Minas, com obtenção de produtividades muito elevadas, boa adaptação, tolerância para a ferrugem, como é o caso, por exemplo, do 2SL do 24137 e o 2015. Já os materiais, o 785/15, tanto vermelho como amarelo, 19/8, 36/6, o acauã e o arara, com resistência para a ferrugem do café. O 785/15, vermelho e amarelo, com tolerância para nematóide. Acauã e arara e o 19/8, que é o japi, assim como o 36/6, tolerância para regiões mais secas. Aqui mostrando então esses materiais, quando você vê, por exemplo, um plantio de um catucaís amarelo 2SL
ao lado de um catuai vermelho, como que você vê a desfolha provocada pela ferrugem. Então aqui você vê já o 2SL do lado aqui, o material tolerante para ferrugem. Aqui a gente vê o arara totalmente resistente para ferrugem, o 785/15 aqui com tolerância para ferrugem, praticamente resistente à ferrugem. Um catuai altamente infectado pela ferrugem do café, e aqui o 24/137 como exemplos. Então nós temos bons materiais genéticos. Sempre que possível, fazer um manejo com tipo de poda. Tem vários tipos de poda que podem ser introduzidos de acordo com o espaçamento, com a idade da lavoura, seja o decote baixo, o decote médio, o decote alto, a recepa baixa ou a recepa alta. Aqui mostrando exemplos de poda, de trabalho que a gente fez aqui no município de Marechal Floriano. Aqui mostrando esse adensamento com alta produtividade, porte alto, associando aqui preservação da Mata Atlântica e produção de café. Aqui mostrando uma lavoura, por exemplo, que foi dobrada, era um café de 3,5 por 1,5, foi feita uma dobra com catucaí amarelo 2SL, vocês observam como a lavoura fechou, lavoura com alta produtividade. Sempre que possível fazer pulverização foliar com os micronutrientes, boro, cobre, manganês e zinco. Apesar de que a gente sabe que o boro, a adição dele é via solo, mas também deve-se fazer pulverização via foliar, e não deixar de colocar cobre, zinco e manganês via foliar, devido à dificuldade que nós temos desses solos, principalmente para absorção via solo desses micronutrientes. E na pulverização foliar pode também ser feito controle de pragas, como é o caso da broca do bicho mineiro, prevenção de foma, também de ferrugem, de cercosporiose, etc. Mostrando aqui uma maneira de você mecanizar com o uso do canhão atomizador, mas tem outras formas de mecanização. O canhão, a nível de associação de produtores, ele funciona muito bem, né? É uma maneira de você fazer pulverização muito rápida e fornecer microelementos para o cafeeiro. Se possível, fazer microterraceamento, terraceamento para mecanização. Aqui um exemplo, dá para se trabalhar com microterraceamento na cafeicultura de montanha. Claro que inicialmente nós temos um custo elevado para isso, mas tem muitos produtores fazendo. É importante a turma jovem fazer a sucessão familiar, então isso é possível fazer. Aqui eu estou dando o exemplo da própria família minha aqui, no caso específico, né? E aí você praticando todas essas boas práticas agrícolas, vem os resultados. Então aqui você vai ter uma lavoura muito bem formada, né? Uma lavoura com alta produtividade, e dá para fazer isso na região de montanhas, ok? Aqui mostrando que com trabalho, técnica e muita dedicação você consegue obter sucesso e altas produtividades. Ainda falando, nós não podemos esquecer da sustentabilidade associada com a produção de cafés especiais. Nas últimas 2 décadas, a produção de cafés especiais tomou uma dimensão muito grande no estado do Espírito Santo, tanto para produtores muito pequenos, médios, grandes e muito grandes, e todos com benefícios, com resultados altamente satisfatórios. O estado do Espírito Santo foi colocado praticamente no mundo, né, conhecido internacionalmente como produtor de alta qualidade nos seus cafés, tanto na região das montanhas como no Caparaó. A região das montanhas principalmente produzindo o cereja descascado, e a região do Caparaó produzindo os cafés naturais. E nós temos que pensar que nós temos que ter cuidado na colheita e na pós-colheita, de preferência sempre fazer uma colheita com o máximo grau de maturação do café, que a gente sabe que a qualidade da bebida está relacionada com um alto percentual de maturação do fruto, seja ele de cor vermelha, seja ele de cor amarela. Não podemos esquecer que o mercado exige rigoroso controle de qualidade em todas as etapas. Então, se você errar na hora que você for comercializar um café, seja com número de defeitos ou seja na característica da xícara, os defeitos eles vão ser vistos, eles vão ser percebidos, não vão passar despercebidos, ok?
E aqui eu vou apresentar para vocês um trabalho que a gente realizou aqui durante 4 anos consecutivos na região das montanhas aqui em Marechal Floriano, com 25 diferentes genótipos de maturação muito precoce, médio, tardio e muito tardio. Esses materiais tinham material altamente resistente à ferrugem, moderadamente resistente e altamente suscetível à ferrugem, várias características genéticas, né? E porte com alto vigor e produtividade. E o objetivo nosso com esse trabalho era avaliar se existia diferença na análise sensorial entre esses genótipos de café. Então todo o cuidado foi feito, né? O material foi todo colhido, nós avaliamos a produtividade, o rendimento, peneiras com todo o cuidado, aqui mostrando os detalhes, a colheita seletiva, a catação a dedo, né? O processamento de secagem, seja ele natural ou seja descascado, a classificação desse café até o final com análise sensorial de 5 avaliadores profissionais. E o que a gente obteve? A nota final do café, a gente observou que a menor nota foi de 80 pontos, chegando a 88 pontos. Aqui mostra que inclusive café como o Coffea Congensis, assim como o Apuatã, que não são de origem arábica, ok? Também obtiveram pontuação acima de 80 pontos, ou seja, mostrando que os materiais genéticos têm alta capacidade de produção de café de qualidade. Né? Poderia me perguntar, mas César, alguns materiais se destacaram com nota acima de 85 pontos. Sim, poderia dizer para vocês o que aconteceu. E vocês vão observar que a maioria desses cafés eles são todos de fruto vermelho. Normalmente a cor do fruto vermelho ela facilita a colheita no ponto de maturação mais desejado para o sucesso da maior bebida. Os materiais de fruto amarelo, eles normalmente têm uma tendência do produtor pensar que ele está no ponto, mas ele não está. Vale lembrar que países como, por exemplo, Costa Rica, o iCafé da Costa Rica, por exemplo, não recomenda para os produtores cultivares de fruto amarelo, exatamente porque o fruto de cor amarela ele prejudica a escolha do momento ideal para você iniciar a colheita do café. Aqui nós fizemos a produtividade durante esses 4 anos desses materiais. Vocês observam que praticamente todos os materiais acima de 40 sacas por hectare, ou seja, esses materiais mostram que além de boa bebida, eles têm uma capacidade de produzir muito café. Aqui quando eu pego o rendimento, claro que existe diferença entre os materiais. Aqui a gente observou material de 646 litros até material de 462 litros para você fazer uma saca de café. Lembrando que esse de rendimento foi para café totalmente cereja, ok? Aqui quando a gente observa a peneira do tipo chato graúdo, que é a peneira, quando se fala em qualidade, mais desejada pelos compradores, principalmente internacionais, o café que vai para exportação, a gente observa aqui que a maioria dos materiais estava com peneira acima de percentual acima de 40% de peneira chato graúdo. O chato graúdo ele é o peneira 17 e acima. E quando a gente poderia perguntar, César, a cor dos frutos influenciou na bebida? Então aqui a nota dos frutos vermelhos, você tem material de 88 pontos até 81 pontos, né? Uma média dos frutos vermelhos 83,9, e quando eu pego os frutos amarelos, né? Pontuação aqui de 84,5 até 80,2, uma média de 82,3 na média geral. Ou seja, uma diferença muito pequena entre fruto vermelho e fruto amarelo. Aquilo que eu falei, os frutos de coloração vermelha, eles facilitam o visual na hora de fazer a colheita seletiva e mesmo na hora da separação desses frutos manualmente. Bom, o que a gente pode chegar de conclusão desse trabalho? Ocorreu diferença entre as cultivares e genótipos estudados para os atributos sensoriais da bebida do café. Existem diferenças significativas para as características agronômicas, produtividade, rendimento e tamanho e tipo de peneira. Frutos com coloração mais intensa, que foi o caso dos frutos vermelhos, na maturação fisiológica obtiveram as maiores notas na prova de xícara. Não houve tendência da cor dos frutos influenciar a qualidade da bebida.
Todas as cultivares genótipos estudados têm potencial para a produção de cafés especiais na região estudada, mas eu diria não só na região estudada que foi de montanha, mas também no Caparaó ou outra região. E assim podemos concluir dizendo que os cafeicultores então têm à disposição para plantio ou renovação materiais, ou seja, cultivares com resistência e tolerância à ferrugem, de boa qualidade de bebida e com boas características agronômicas para plantio, assim como também para áreas de renovação. E aí a gente pode então, indo ao final dessa apresentação, e perguntar por que café é sustentável? Sempre tem alguém que compra, recebe sempre à vista quando vende, independente da quantidade que vende, pode estocar por muito tempo. Uma vez plantado, o café dura por 50 anos, até 50 anos, claro que depende da cultivar. Café faz casa nova, compra terreno do vizinho, compra carro novo, compra apartamento e muito mais, vocês sabem disso. Quem tinha café e não tem mais está arrependido, e é uma cultura que agride muito pouco o meio ambiente. Vocês sabem que o café se utiliza muito pouco defensivo agrícola. Como considerações finais desse trabalho, eu queria dizer para vocês: o crescimento da produção e produtividade das lavouras de café arábica do estado do Espírito Santo deverá se incrementar à medida que os produtores fizerem a renovação com espaçamento mais adensado, cultivares mais adaptadas, resistentes ou tolerantes à ferrugem. Deve-se manter sempre o porte baixo da lavoura, com o uso frequente de tipo de poda, para aumentar o rendimento de colheita, reduzir custo e aumentar o volume de cafés de qualidade superior. Uma tendência de implantação de sistemas informatizados, de gestão voltada para a sistematização de informações e uso de ferramentas administrativas e contábeis básicas para gerenciado pelos jovens filhos dos produtores, e com isso você poder ter um manejo, do custo de produção da sua propriedade, implantação de sistema de gestão voltadas não só para resultados econômicos, mas também ambientais e sociais. Isso os produtores já estão fazendo em grande quantidade, praticamente em todos os municípios. Há uma tendência de busca de maior competitividade do mercado e permanência na atividade através da melhoria constante da qualidade, quantidade com agregação de valor. Já está havendo uma necessidade de preparação dos filhos dos produtores para a sucessão familiar e patrimoniais. Os jovens estão voltando para a atividade rural porque morar e viver na roça não é mau negócio. Buscar preços sempre diferenciados na comercialização dos tipos do café, que é resultante do trabalho consciente e no manejo, principalmente na colheita e na pós-colheita. E utilizar e adotar as boas práticas agrícolas, seja na produção até a pós-colheita, independente do tamanho da propriedade ou região de cultivo. É isso aí que eu tinha a apresentar para vocês. Eu agradeço muito e estou disponível para eventuais perguntas ou consultas. Aqui está meu contato. E como última frase, eu queria dizer para vocês que uma propriedade sem café é um bom negócio, mas com café é um excelente negócio. Tenha todos um bom evento e muito obrigado.